Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o Catecismo, vamos analisar o prólogo do Catecismo, abarcando os parágrafos 1º até o parágrafo 25. O Catecismo ele é todo dividido em parágrafos, esse número maior em negrito aqui ao lado do texto, de uma forma sequencial para facilitar a localização das passagens. E o Catecismo ele tem 2.865 parágrafos. E nós vamos iniciar aqui o nosso estudo analisando o parágrafo 1º ao 25. O Catecismo inicia no seu prólogo afirmando que a vida eterna é o conhecimento de Deus, único e verdadeiro, e o conhecimento daquele que Deus enviou, ou seja, Jesus Cristo. Então o Catecismo começa com essa citação. Pai, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único verdadeiro, e aquele que enviastes, Jesus Cristo. João 17:3. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, de 3 a 4. Não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Afora o nome de Jesus. Então o Catecismo inicia mostrando isso, afirmando que a vida eterna é o conhecimento de Deus e nós conhecemos Deus através de Jesus Cristo. E aí, no primeiro parágrafo vai dizer: a vida do homem conhecer e amar a Deus. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Então demonstra que Deus criou o homem livremente e por sua vontade. Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja. Faz isso por meio do Filho que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele chamam os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Então, Deus convoca os homens dispersos pelo pecado à unidade de sua família, que é a Igreja, e torna esses homens seus filhos adotivos pelo Espírito Santo e, portanto, herdeiros também da bem-aventurança. Continua aqui o Catecismo. A fim de que este chamado ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. E aí ele cita aqui Mateus 28, 19 a 20. E de fazer todas as nações que todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, fortalecidos com essa missão, os apóstolos saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Marcos 16, 20. Os que com a ajuda de Deus acolheram o chamado de Cristo e lhes responderam livremente, foram, por sua vez, impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia. Este tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo-a na partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. Então Jesus Cristo escolhe os seus apóstolos e eles passam a pregar o Evangelho, evangelizar as pessoas, e aqueles que aceitam esse Evangelho, que se tornam cristãos, passam também a ser pregadores dessa boa nova.
Então, a partir do parágrafo 4º aqui vai dizer o catecismo. Bem cedo, passou-se a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que, por meio da fé, tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nesta vida, e assim construir o corpo de Cristo. Então, o que é a catequese? É uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de os iniciar na plenitude da vida cristã. Então, a catequese é o meio de evangelização, é o meio de instrução, de ensinar as verdades e os mistérios da nossa fé cristã. Sem confundir-se com eles, a catequese se articula em torno de determinado número de elementos da missão pastoral da Igreja, que têm um aspecto catequético e que preparam a catequese ou dela derivam o primeiro anúncio do Evangelho, a pregação missionária para suscitar a fé, a busca das razões de crer, a experiência de vida cristã, a celebração dos sacramentos, integração na comunidade eclesial, testemunho apostólico e missionário. Então, tudo isso é englobado na catequese. A catequese anda intimamente ligada com toda a vida da igreja. Não é somente a extensão geográfica e o aumento numérico, mas também e mais ainda o crescimento interior da igreja, sua correspondência ao desígnio de Deus, que dependem da catequese mesma. Então, isso aí é a missão da catequese, né? Que é o que nós estamos tentando desenvolver aqui com esse projeto de estudo do catecismo. E o catecismo vai dizer aqui: os períodos de renovação da igreja são também tempos fortes da catequese. Eis porque na grande época dos padres da igreja, vemos santos bispos dedicarem uma boa parte de seu ministério à catequese. É a época de São Cirilo de Jerusalém, de São João Crisóstomo, de Santo Ambrósio, de Santo Agostinho e de muitos outros padres cujas obras catequéticas permanecem como modelos. Então a gente vê aí esses nossos primeiros pais, né, na fé, os padres da igreja, aqueles que desenvolveram a teologia católica, que desenvolveram o ensino das verdades da fé, são os grandes mestres da catequese. O catecismo também vai falar também da importância dos concílios. Por exemplo, o Concílio de Trento é, neste ponto, um exemplo a ser sublinhado. Deu à catequese prioridade em suas constituições e em seus decretos. Está ele na origem do catecismo romano. Também o próprio Concílio Vaticano II, o último concílio ecumênico da Igreja, que o Papa Paulo VI considera como o grande catecismo dos tempos modernos, que inclusive fruto do concílio é este catecismo que nós estamos estudando no momento. E qual é o objetivo e os destinatários deste catecismo? O prólogo nos ensina aqui. O presente catecismo tem por objetivo apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. Suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. Destina-se a servir como um ponto de referência para catecismos ou compêndios que são elaborados nos diversos países. Ou seja, esse catecismo é o texto fundamental, é o texto base, é o texto referencial. Ele é destinado primeiramente aos bispos, como doutores da fé e pastores da igreja, também aos redatores de catecismo, aos presbíteros, aos catequistas, e será útil para a leitura de todos os demais fiéis cristãos. Então, o catecismo ele é destinado a todos os fiéis cristãos.
como é a estrutura desse catecismo. Nós até já abordamos isso um pouco na introdução, quando falávamos dos documentos que contam a história e promulgaram o catecismo, mas como no prólogo ele define aqui a estrutura, vamos abordar novamente. O parágrafo 13 vai dizer aqui a estrutura deste catecismo. O projeto inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares, que são a profissão de fé batismal, ou seja, o símbolo da fé, o credo, os sacramentos da fé, a vida da fé, baseando-se nos mandamentos, e a oração do crente, baseando-se na oração do Pai Nosso. Então são esses as quatro partes que compõem o catecismo. Algumas indicações práticas para o uso desse catecismo. Ele foi pensado como uma exposição orgânica de toda a fé católica. Por isso é preciso lê-lo como uma unidade. Numerosas referências dentro do próprio texto, bem como o índice analítico no fim do volume, permitem ver a ligação de cada tema ou conjunto da fé. Muitas vezes os textos da Sagrada Escritura não são citados literalmente, mas são feitas apenas referências, aquelas citações para se conferir na Escritura. Uma notinha de rodapé, embaixo vai constar a citação bíblica para ser lido na Bíblia. Outras vezes a citação ela é feita literalmente no texto. Quando em certas passagens se usa corpo menor, se usa uma letra menor graficamente, indica que se trata de observações de tipo histórico, apologético ou de exposições doutrinais complementares. E citações também em corpo menor de fontes patrísticas, litúrgicas, magisteriais ou agiográficas, que são citações dos santos, destinadas a enriquecer a exposição doutrinal. E no final também de cada capítulo tem uma parte denominada resumindo, que tem por objetivo oferecer sugestões à catequese local para fórmulas sintéticas e memorizáveis, além de resumir aquilo que foi tratado no parágrafo. Aqui eu vou mostrar um exemplo de uma citação em corpo reduzido, né? Como ele diz aqui. Ó. Aqui é o parágrafo normal e aqui ele coloca com a fonte reduzida, porque aqui ele está fazendo uma citação do catecismo romano. Uma parte também interessante, uma dica prática também interessante no final aqui do catecismo nós vamos encontrar uma lista de siglas, que são os documentos que são citados no catecismo, e alguns índices. Nós temos aqui o índice das citações bíblicas, onde nós vamos observar no início aqui a citação, por exemplo, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, versículo 1. Ele é citado aqui indiretamente no parágrafo 268, indiretamente porque consta um asterisco aqui no parágrafo para indicar que a citação é indireta. E é citado diretamente no parágrafo 279, 280, 290 e assim sucessivamente. Todos os livros da Sagrada Escritura que são citados no catecismo, ele consta aqui com o número do capítulo e do versículo e o parágrafo do catecismo correspondente. Além desse índice das Sagradas Escrituras, nós temos também o índice aqui do símbolo da fé, que é o credo, baseado em um documento chamado DS, que é uma sigla que significa Denzer Schanmatzer, que é um manual de símbolos, definições, declarações sobre fé e moral da igreja. É um livro que compilou todas essas declarações, esses símbolos e essas definições sobre fé e moral. E aí é citado conforme esse manual. Por exemplo, o símbolo da fé é citado aqui, segundo o DS, no número 164, no parágrafo 192. No número 71, no parágrafo 254.
Aí temos aqui também o índice dos concílios ecumênicos, também citado segundo o DS, o Dessinger, Sanmatzer, exceto o Concílio Vaticano II, que é citado diretamente pelos documentos do próprio concílio. Então, por exemplo, Concílio de Nicéia, no DS 126, vai ser citado no parágrafo 465, e assim sucessivamente todos os concílios. Temos também aqui a lista de documentos pontifícios, ou seja, documentos dos papas. Então é citado aqui qual é o documento e em que parágrafo ele é citado. Documentos eclesiásticos, como o próprio Código de Direito Canônico, o Catecismo Romano, documento das congregações, como a Congregação para a Doutrina da Fé, e os escritores eclesiásticos, ou seja, aqueles escritores que são citados no Catecismo. Você encontra aqui nesse índice a relação. Por exemplo, Santo Ambrósio, ele é citado aqui no parágrafo 1429, é citado aqui no parágrafo 1025, aqui tem a obra dele que é citada e o parágrafo onde se encontra, e assim sucessivamente todos os outros escritores que se encontram aqui no índice. E por fim, tem um índice analítico, que é o principal que nós utilizamos, onde nós encontramos os temas por palavra-chave. Por exemplo, letra A, tem aqui abandono, aí tem abandono à providência, parágrafo 305, 322, 2115. Aborto, colaboração com aborto, parágrafo 2272, o que vai dizer sobre isso? Cultura de vida e aborto, parágrafo 2770. E assim sucessivamente até a letra Z. E para finalizar aqui essa análise do prólogo do catecismo, ele fala aqui sobre as adaptações necessárias, porque ele diz o seguinte: neste catecismo a ênfase é posta na exposição doutrinal. Quer ele ajudar a aprofundar o conhecimento da fé, por isso mesmo está orientado para o amadurecimento dessa fé e para seu enraizamento na vida e sua irradiação no testemunho. Por sua própria finalidade, esse catecismo não se propõe a realizar as adaptações da exposição e dos métodos catequéticos exigidas pelas diferenças de cultura, idade e maturidade espiritual, de situações sociais e eclesiais daqueles a quem a catequese é dirigida. Ou seja, o texto ele é um texto de referência geral da fé da igreja. Cabe ao catequista, ao passar o conhecimento que aqui tem, adaptar para o nível do grupo com que se está ensinando, com que se está trabalhando com o catecismo. E aí vai citar aqui o prefácio do Catecismo Romano, que explica bem isso. Diz assim: aquele que ensina deve fazer-se tudo para todos, a fim de conquistar todos para Jesus Cristo. Particularmente, não imagine ele que lhe é confiado um único tipo de almas, e que, consequentemente, lhe é permitido ensinar e formar de modo igual todos os fiéis à verdadeira piedade, com um só e mesmo método, sempre igual. Saiba ele bem que uns são em Jesus Cristo como que criancinhas recém-nascidas, outros como adolescentes e finalmente alguns estão como que na posse de todas as suas forças. Os que são chamados ao ministério da pregação devem, na transmissão dos mistérios da fé e das regras dos costumes, adaptar suas palavras ao espírito e à inteligência de seus ouvintes, ou seja, adaptar o que está ensinado aqui no catecismo para o nível daqueles que se está ensinando. Eu não vou ensinar para a criança da mesma forma que eu vou ensinar para um adolescente, ou para um adulto, ou para um idoso. Então tem que fazer essa adaptação. E acima de tudo, a caridade, citando aqui também o Catecismo Romano. Toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser posta no amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor o que é preciso crer, esperar ou fazer, mas, sobretudo, é preciso fazer sempre com que apareça o amor de Nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão
não tem outra origem senão o amor e outro fim senão o amor. Então tem que se ensinar com a caridade própria do cristão, própria de Jesus Cristo. E assim nós terminamos a análise desse prólogo do Catecismo. E no próximo vídeo nós abordaremos o início da primeira parte sobre a profissão de fé. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.